Salve, salve família vascaína. Tô na área para mais um vídeo de pós-jogo depois de uma semana aí afastado aqui do canal, né? Tive uns probleminhas para resolver aí, mas estamos de volta aqui com o nosso pós-jogo. Termina o jogo Ponte Preta 3, Vasco 1, primeira partida do Vasco aí, SAF, né, num novo formato. Aí já vista que o quadro social aprovou a mudança, né, aprovou a SAF aí no domingo, e agora primeira partida aí da Vasco, SAF já começa com derrota, né, Ponte Preta 3, Vasco 1, e estamos aqui para comentar um pouquinho sobre o jogo. Então, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e compartilhe nas redes sociais, que isso também ajuda bastante o canal aqui a crescer. A gente está com a meta de chegar a 2.000 inscritos, então eu conto aí com a ajuda de vocês. Pois é, Ponte Preta 3, Vasco 1, um jogo que o Vasco acredito que dava para vencer, né? Fez tempos distintos. O primeiro tempo do Vasco foi muito ruim. Assim, nós tínhamos alguns desfalques importantes, né? Por mais que o Nenê não deu uma contribuição em termos coletivo tão grande, mas individualmente, né? Pelo nome que ele tem, pelo peso do nome, pela qualidade técnica, né? Faz uma falta considerável, principalmente nesse elenco aí que carece de qualidade técnica. E claro, a falta do Yuri Lara também, principalmente para coordenar o setor defensivo na frente da defesa, dando um combate. A gente perde o poder de marcação, e isso nós vimos claramente no primeiro tempo, que o Vasco teve dificuldade, principalmente pelo setor ofensivo da Ponte ser um setor muito móvel, né? O Vasco, a Ponte Preta jogou no clássico 4-2-3-1 e tinha na sua trinca ofensiva Everton, que é um jogador conhecido, aquele ex-Flamengo, Grêmio, São Paulo. Centralizado tinha me fugiu o nome dele agora, né? Mas um meia que, se eu não me engano, jogou no Goiás, né? Um bom meia, inclusive, né? E tinha o Alisson aberto pela direita, tinha o volante Léo aberto pela esquerda, que se aproximava para jogar, e ainda tinha um lateral esquerdo, Arthur, né? E isso causou extrema dificuldade para o Vasco no primeiro tempo, devido a um desajuste na linha do Vasco, principalmente na transição defensiva. O Gabriel Peck não esteve bem no jogo e não fez essa transição defensiva, deixando a Ponte Preta em superioridade numérica em cima do Léo Matos. Então, o Léo Matos, né, teve dificuldade de marcação. O Luca, como não é aquele centroavante tipo poste, né, um centroavante que se movimenta bastante, então ele não ficava parado, ele se movimentava e às vezes saía se aproximando do meia por dentro para poder jogar entre as linhas do Vasco. Isso causava um desconforto nos zagueiros do Vasco, que não sabia que se ia lá na frente para marcar, deixando espaço para o Alisson, que estava aberto pela direita, fazer o facão. E isso o Vasco teve dificuldade, né, tanto por causa dessa situação pela esquerda, né, da superioridade numérica da Ponte pela esquerda. O Everton, que é um ponta conhecido, é um bom jogador, é um jogador que incomoda bastante, tem velocidade, tem habilidade do drible, né? É um jogador extremamente vertical, agressivo, então isso incomodou bastante ali, além, claro, da aproximação do meia, da movimentação constante do Luca, do lateral encostando, do volante vindo de trás encostando. E isso causou uma superioridade numérica da Ponte Preta em diversos momentos. O Vasco, com a saída do Yuri Lara, cai no seu poder de marcação, tem dificuldade de roubar a bola. Tendo dificuldade de roubar a bola, o adversário mantém a posse de bola. Mantendo a posse de bola, o time corre mais, né? O time do Vasco, sem a posse de bola, corre mais. No campo pesado, chuvoso, né? O time tende a cansar mais um pouquinho. Eu pensei que ele iria vir na escalação com o Figueiredo como titular, com o Alex Teixeira centralizado e o Peck, né, os dois pontas extremos, o Figueiredo e o Peck, com o Alex Teixeira centralizado. Ele não fez isso. Ele veio com o Alex Teixeira aberto pela esquerda e o Marlon Gomes por dentro, com o Gabriel Peck pela direita, né? O Marlon Gomes, ele poderia ter até auxiliado, né, o Gabriel Peck lá na direita, já vista que ele não estava fazendo uma transição defensiva boa. O menino, a movimentação dele foi do meio para a esquerda,
para justamente ajudar o Alex Teixeira lá, que ainda não está em condições físicas ideal, não fez assim um bom jogo, ficou bem na média ali. Ele sabe da qualidade técnica que ele tem e ele vai precisar desse tempo de readaptação, já vista que ficou muito tempo fora do futebol brasileiro. Então, a movimentação do Marlon Gomes ia mais para ajudar o Edmar na marcação. E a Ponte Preta concentrou todo o seu jogo do lado esquerdo, já era esperado devido ao poder ofensivo ser maior justamente pelo lado esquerdo. E o Vasco teve essa dificuldade no jogo, não conseguia manter a posse de bola. A Ponte Preta adiantou muito as suas linhas, forçava o Vasco a dar o chutão. O Vasco não ganhava a primeira bola, não ganhava a segunda bola e com isso teve extrema dificuldade no primeiro tempo. Sai o gol da Ponte Preta numa bola parada, né? Na bola parada, um escanteio mal batido pelo meia, o camisa 10, né? Que eu esqueci o nome dele aqui, né? Aí ele bate mal o escanteio, a defesa do Vasco consegue rebater, né? Mas só que a Ponte Preta ganha a segunda bola, né? Ganha a segunda bola, a zaga sai, o sistema defensivo do Vasco sai de forma desorganizada, a bola volta para o meia, que faz um cruzamento da linha de fundo, né? E o Alisson sobe entre dois jogadores da defesa do Vasco e faz o gol abrindo o marcador aí para a Ponte Preta. O Vasco consegue um empate num gol de bola parada também, que é um dos poucos recursos que esse frágil elenco do Vasco tem, é a bola parada, e na bola parada o Vasco consegue o gol de empate, até que teve algumas oportunidades de virar a partida, inclusive num lance em que o Alex Teixeira põe o Raniel na cara do gol praticamente, né, e ele chuta, bate mal, ele tinha que bater com o peito do pé, ele bate de chapa e a bola sai rente a trave esquerda do goleiro. Ali, se o Vasco virasse o jogo ali, cairia na sua zona de conforto. Qual a sua zona de conforto? Baixar as linhas, dar a posse de bola para o adversário e sair no contra-ataque. O Vasco não conseguiu virar a partida com esse gol do Raniel perdido, né? Teve alguns lances no primeiro tempo que o Vasco ainda conseguiu sair com o Marlon Gomes, né? Fazendo a transição ofensiva, mantendo a posse de bola. Em certos momentos, mais pela perda de bola do setor ofensivo da Ponte Preta, né? Eles perdiam a bola, pediam a falta, o juiz não dava a falta e o Vasco conseguia ter um pouquinho de espaço para poder carregar, manter a posse de bola e aí iniciar a construção das jogadas. Foi assim com o Marlon Gomes pela esquerda e foi assim com o Léo Matos pela direita, que inclusive ele numa jogada individual consegue fazer o cruzamento e o Raniel pelo alto perde mais uma oportunidade de fazer o gol. Vem o segundo tempo do Vasco, o Vasco faz uma modificação interessante que aí dá um equilíbrio maior no setor defensivo do Vasco, principalmente na transição defensiva no clássico 4-4-2, né? Que foi o quê? A saída do Gabriel Peck e a entrada do Figueiredo e uma modificação no posicionamento. Com isso, o Marlon Gomes, que no primeiro tempo estava jogando um pouco mais centralizado, fazendo a movimentação do corredor central para a esquerda na transição defensiva, ele é jogado para a esquerda, literalmente, ele muda-se a movimentação dele, o posicionamento dele em campo, ele é jogado para a esquerda, né? O Figueiredo entra pela direita, com isso melhora um pouquinho, né, a questão da marcação pela direita, que o Figueiredo é um jogador mais forte fisicamente, né, e taticamente está entregando um pouquinho mais que o Gabriel Peck nesse momento, né? E traz o Alex Teixeira para dentro na quarta linha, lembrando que no esquema tático 4-4-2, a primeira linha é o goleiro, a segunda linha os 4 defensores, a terceira linha os 4 do meio campo e a quarta linha é o Alex Teixeira. É o Alex Teixeira e o Raniel, que são os dois atacantes. Então o Marlon, né, no segundo tempo começou a incomodar bastante lá pelo lado esquerdo, porque a Ponte Preta até tentou variar um pouquinho a jogada logo no início do segundo tempo. No segundo tempo tentou construir algumas coisas pela esquerda, mas pela direita, né? Mas o Marlon dando aquele equilíbrio maior ali pela esquerda e o Edmar sem dar muito espaço, a Ponte Preta opta por voltar ao seu setor de maior potencial agressivo, que é o setor esquerdo, justamente ali, com o Everton, com meia camisa 10, com a movimentação do Luca confundindo os zagueiros do Vasco, mas foi mais a movimentação, a característica intrínseca do Everton, que é o jogador que realmente incomoda, com a aproximação do camisa 10, a aproximação do volante Léo vindo de trás e ainda do lateral esquerdo Arthur. Então isso
né, fez com que a Ponte Preta voltasse a concentrar as suas ações pela esquerda. Houve a troca também do Léo Matos pelo lateral Matheus Ribeiro, uma troca natural, já visto que a Ponte Preta estava forçando o jogo por ali, o Léo Matos tinha cartão amarelo. Então, na iminência de ser expulso, ele foi retirado do time. O Vasco conseguiu ajustar as suas linhas, né, e deu a posse de bola para a Ponte Preta e começou a causar dificuldade para a Ponte Preta. Por quê? Porque a Ponte Preta começou a adiantar muito as suas linhas para tentar jogar no campo do Vasco, coisa que ela fez no primeiro tempo, só que o Vasco, mais equilibrado, conseguia roubar a bola, ela não fazia tanta pressão assim pós-perda de bola, o Vasco conseguia sair dessa primeira linha de marcação e começou a achar os contra-ataques. Foi assim, por exemplo, que saiu o gol do Raniel, que estava impedido, que o VAR anulou, que quase saiu o gol do Alex Teixeira, que também estava impedido, que ele deu uma cavadinha por cima, e as escapadas do Marlon Gomes lá pela esquerda, que num certo momento ele parou de fazer essas escapadas para dar um equilíbrio maior na terceira linha, e aí o Vasco perdeu o seu ponto de refúgio do time, né? O time estava sendo pressionado, então a válvula de escape, pronto, fica melhor assim. A válvula de escape que estava sendo pelo Marlon Gomes, né? Em certo momento do segundo tempo, a gente perdeu essa válvula de escape porque ele optou, né, por ter uma mudança de postura na partida. Estava saindo bastante, inclusive incomodando o lateral direito Formiga, né? Indo na linha de fundo, partindo para a jogada mano a mano, né, no 1 contra 1, indo na linha de fundo, cruzando para trás, né? Ou seja, o Vasco teve oportunidades de vencer a partida, mas aí a bola aérea de novo, né, num escanteio batido, uma jogada lá pela esquerda do ataque da Ponte Preta, direita de defesa do Vasco, né? Um escanteio batido de novo no primeiro pau, e aí esse tipo de jogada, quando encaixa, quando a bola é alçada no primeiro pau, e que essa jogada encaixa e o atacante adversário cabeceia para trás, fica muito difícil você travar esse tipo de jogada e não tomar o gol. Foi o que aconteceu. Bola alçada no primeiro pau, né, o jogador consegue fazer a casquinha para trás, o Edmar, né, voou na marcação lá, deixou o Lucas sozinho, o Lucas vai e empurra e sai o segundo gol da Ponte Preta. Aí o time do Vasco desorganizou completamente, partiu para cima da Ponte Preta para tentar buscar um empate, e num contra-ataque, né, numa bola perdida ainda na pequena área, ou quase na pequena área da Ponte Preta, a Ponte Preta sai num contra-ataque, né, praticamente 4 contra 4 aí. O Vasco não para a jogada, poderia ter parado a jogada. Eu não entendi um pouco a movimentação do Quinteiro, que ele vai recuando, mas é um movimento natural do zagueiro, e recuando para tentar retardar a jogada, para dar tempo do seu time fazer uma transição defensiva, né, e consequentemente tirar a superioridade numérica do adversário, ou até a igualdade numérica. Ele foi recuando, mas ele poderia, né, de repente ir de encontro ao homem da bola e fazer a falta, ou então pelo menos fechar a linha de passe do rapaz, já que o rapaz não era canhoto, era destro, né? Ele poderia fechar a linha de passe, fechar o corredor e dar o fundo para o cara e manter a movimentação natural de retardamento até dar tempo para o time fazer a transição defensiva. E infelizmente ele não fez isso, mas também não tem como culpá-lo, né? E sai o terceiro gol da Ponte Preta, e aí acaba praticamente a partida. Haja vista que o Vasco, em condições normais de temperatura e pressão, não é um time que consegue, que não tem uma produtividade ofensiva muito boa a ponto de conseguir virar partidas. O Vasco não consegue virar partidas. Para o Vasco vencer partidas, ele precisa sair na frente do placar e, com a solidez do sistema defensivo, segurar o resultado. Daí, quando sai o terceiro gol da Ponte Preta, não tinha mais o que fazer, era só esperar a partida acabar, né? O resultado estava praticamente decretado. O Vasco perde mais uma oportunidade de aumentar a gordura no G4. Teve sorte, porque o Londrina estava ganhando a partida, né? E com a vitória do Londrina, o Vasco está ficando a 3 pontos apenas do quinto colocado, mas o Cruzeiro virou a partida e isso aumentou de novo para 6 pontos, mas a Tombense ainda está jogando. Não sei quanto está o resultado. Então tem que esperar o resultado da Tombense aí, né, fechar a rodada para ver quantos pontos o Vasco vai ficar. Se a Tombense, até eu gravar esse vídeo, estava empatando o jogo, se terminar empate, o Vasco fica a 6 pontos. Então, por mais que tenha perdido o jogo aí, a rodada volta a ajudar e o Vasco ainda mantém a gordura aí, né, de 5, 6 pontos, o que ajuda a diminuir a pressão. Agora vamos para a próxima partida, né, com os desfalques, né, voltando, e vamos ver como é que esse time vai reagir para poder se recuperar no campeonato aí.
Esse foi o pós-jogo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!